Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 12, né? E nós vamos hoje fazer a leitura da mensagem e das referências, né? Uma leitura corrida, né? Da mensagem e também das referências de 1 Coríntios, no capítulo de número 12, né? Ficou faltando 2 versículos ou 3 versículos ontem, né? Para que nós pudéssemos fechar a mensagem em si, né? E nós vamos fazer esses 2, 3 versículos que estão faltando, mas eu vou jogar tudo num vídeo só, já na leitura das referências, né? A leitura corrida, tá certo, irmãos? Mais uma vez eu reforço aos irmãos, né? Irmãos, irmãs, amigos, ouvintes, espectadores do meu canal, de um modo geral, em relação à máscara que eu estou usando, né? Os irmãos acham estranho, quer saber por quê, né? É porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários, né? Para simples correções, né? Mas nós estamos já na fase final já desses procedimentos, né? Então, tão logo encerre, eu estarei já tirando a máscara, tá bom, irmãos? Tá certo? Vamos então à mensagem, né, da Santa Palavra de Deus. A unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Mas espera aí, deixa eu voltar à leitura completa da forma que eu prometi que faria, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Acerca da diversidade de dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo número 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, pelo Espírito diz que Jesus é anátema. E ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas é um só, e o mesmo Espírito operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A unidade dos membros do corpo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão,
não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, não são todos apóstolos? Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, a palavra de Deus aqui nos exorta, né? Para que nós tenhamos plena consciência, né? Da capacidade de cada um de nós na igreja, né? Nós, aquele ou aquela, né? Que são mais usados, são mais requisitados, né? Que não menosprezem os demais irmãos, aqueles irmãos mais humildes, mais simples, que têm menos atuação na obra de Deus. Que nós tenhamos por eles estima, né? Que nós honramos eles da mesma forma que o Senhor os honra, ou da mesma forma que o Senhor nos honra, né? Então, de modo que nós precisamos entender que mesmo não podendo fazer muita coisa, mesmo fazendo pouca coisa, mesmo não fazendo nada ali na obra, mas se está na igreja, se é membro da igreja, se é membro do corpo e sangue de Cristo, então faz parte de um mesmo corpo. Então, para Deus,
somos todos iguais, temos todos a mesma importância, né? Ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais. Precisamos ouvir isto, atentar para isto, entender isto e assim agirmos, assim praticarmos e de bom grado, né? Cada vez mais e mais, de mãos dadas uns com os outros, louvando, exaltando, glorificando, bendizendo alegremente o nome santo do Senhor nosso Deus. Quanto mais agirmos dessa maneira, irmãos, mais o Senhor opera em nosso meio. Milagres, curas divinas, libertações, sinais, maravilhas e prodígios. Deus opera de forma diferenciada quando há unidade na igreja. Da mesma forma acontece numa empresa, né? As pessoas sabem como é que é uma empresa quando cada um puxa para um lado. Se todos fechar com o chefe, né, de acordo com as determinações, com as ordens, né, de maneira nenhuma, né, se nenhum daqueles funcionários, né, fizer coisas, né, de maneira, né, a impedir, né, o bom desempenho da obra, né, aquela empresa não vai para frente. Né, aquela empresa realmente não consegue crescer, não consegue desempenhar, não consegue desenvolver. Né? Eu tenho um amigo, né, se ele ouvir o meu vídeo, se ele ver, ele vai saber que eu estou falando dele. Né? Ele dizia para mim, há muito tempo atrás, né, um jovem promissor na época, isso já faz alguns anos, hoje já é um senhor já de média idade, né, e ele saiu da fazenda, um pouco antes de eu chegar lá, ele saiu e veio embora para a cidade e ele tornou-se um grande administrador de empresas grandes. Começou como vendedor e depois ele teve a oportunidade, ele não perdeu, não desperdiçou, ele aproveitou, como a gente costuma dizer sempre, que a oportunidade passa, e chegou para ele agarrou-se e ele cresceu como administrador de empresa, administrando, gerenciando empresas grandes no comércio, né? E ele foi enviado de uma cidade para outra, de uma para outra, onde a empresa tinha necessidade de uma pessoa dinâmica, ele mandava ele para lá. E onde ele chegava e montava a equipe e a coisa mudava, o rumo das coisas mudava, a empresa crescia e tudo ia muito bem. E ele comentou comigo, teve uma cidade que ele foi que ele não conseguiu montar a equipe. Então vocês vejam a importância da equipe. Temos que estar todos de mãos dadas, unidos numa só fé, num só amor, numa só união, né? Para que o Senhor possa operar no meio de nós. Né? Não pode haver contenda, não pode haver tititi, não pode haver disse-me-disse, não pode haver nenhum tipo de traição. Né? Temos que ser sinceros, honestos, honrados e temente a Deus, para que a obra de Deus possa crescer, possa fluir e muito mais o Espírito Santo do Senhor poder operar diariamente na igreja. Né? Os cultos no geral nas igrejas pequenas são somente à noite, mas a gente fala diariamente. Né? Então é isso que a palavra está falando aqui em relação a nós honrarmos os nossos irmãos, aqueles pequenininhos, né, que são menos importantes na igreja aos nossos olhos, aos olhos das pessoas, né? Mas para Deus ele tem um grande valor, tem uma grande importância e também para nós, porque ele faz parte, né? Ele é membro da igreja, ele é membro do corpo de Cristo e ele nos ajuda com a sua presença diariamente ali, porque por causa dele o Senhor permanece ali de forma extraordinária, porque são as pessoas mais necessitadas. Eu falo muito isso, irmão, sobre o Salmo 82. Né? O Salmo 82 nos dá uma grande lição de vida, irmãos, em relação a esta afirmação. As pessoas que Deus mais se preocupa, irmãos, são as pessoas os mais simples, os mais humildes, Né? Vou sair um pouquinho
Jesus, quando começou a sua obra, né, quando começou o seu ministério, né, da implantação do plano de salvação de Deus, né, ele, naqueles dias, João Batista foi preso. João Batista foi preso, só que mesmo preso, o rei Herodes, houve uma questão entre João e Herodes, né, e João foi preso. E Jesus mandou, e Herodes, e João, estando preso na cadeia, ele ouvia falar dos feitos de Jesus, né? E aí ele mandou dois dos seus discípulos, né? Falou, vai e pergunta para ele, né? Para ele quem? Para aquele homem que fazia aqueles milagres extraordinários, e a fama estava assim, para todo quanto é lado, ali na região, né? Na cidade e região. E João falou, aí mandou 2 discípulos dele, porque os discípulos não abandonam o seu mestre, né? Em toda e qualquer circunstância. E aí os discípulos de João, o João estava preso, e foi perguntando, ele falou, vai pergunta, porque eu mandei perguntar se ele é o que havia de vir, ou se nós devemos esperar outro, né? E aí Jesus falou para aqueles 2 discípulos de João que veio trazer a mensagem, os discípulos mensageiros de João, falou, vai e diz para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, os endemoniados são libertos, e que o evangelho é pregado aos pobres. Então vocês vejam que o pobre é a menina dos olhos de Deus. O pobre é a menina dos olhos de Deus. E eu divido, de acordo com a palavra de Deus, lá no Salmo 82. Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem. Né? E vós sois deuses. E vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Então o pobre, da essência de um modo geral, o pobre é a menina dos olhos de Deus. E a palavra fala em outra mensagem. Né? Ela menciona o pobre, né? O órfão, a viúva e o estrangeiro. Né? O pobre por que é pobre? O órfão porque não tem pai, né? Para se apresentar e defendê-lo em toda e qualquer circunstância. Né? Ele fica ali amedrontado porque não tem. A alimentação não falta porque é Deus quem sustenta, é Deus quem cria. Né? Mas para defender do mais forte, do valente, do perverso, dos marginais, né? Ou mesmo gente boa que está ali por perto. Né? O órfão, as pessoas sabem que não tem pai, então eles abusam mais deles. Ninguém abusa de um filho, de um jovem, de uma criança, que todo mundo sabe quem é o pai. O povo conhece e sabe que é homem de verdade. Ninguém abusa daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. Mas se não tiver pai, for órfão de pai, né? Então todo mundo, né, quer dar uma rasteira nesse moleque, nesse menino, nesse jovem, nesse adolescente, nessa criança. Né? Todo mundo, as pessoas perversas, aqueles que não respeitam. Porque os respeitadores, né, ele sabe que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, né, sabe que ele é uma pessoa principalmente cuidada, guardada e zelada por Deus Pai Todo-Poderoso. O homem que teme a Deus, que conhece a Deus, o verdadeiro Deus, ele sabe que o pobre, o órfão, né, a viúva e o estrangeiro é a menina dos olhos de Deus. Então ele tem uma preocupação grande, porque ele sabe que ali ninguém toca. Se tocar,
vai ter com o Todo-Poderoso, né? E a palavra nos adverte nesse sentido, né? Nesse sentido. Então, os menos decorosos, os mais insignificantes, aparentemente, né? Os mais desfavorecidos, aqueles que nada sabem, nada fazem, porque não têm capacidade, né? Mas está ali, né? Faz parte do corpo de Cristo. São membros da igreja. Então nós precisamos cuidar deles com o mesmo cuidado e atenção e carinho e respeito e amor que nós temos pelos mais importantes da igreja, né? É disso que a palavra está falando, né? Aleluia, Pai. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem. Salmo 111, verso 10. Né? Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Né? Deus deve ser em extremo, tremendo na Assembleia dos Santos. Né? Então nós precisamos ter todo o cuidado, né? Com nossos irmãozinhos, né? Que aparentemente parecem ser mais fracos, mas na verdade não é, porque Deus tem cuidado deles de forma extraordinária, né? Mas vamos à leitura corrida das referências em relação ao capítulo de número 12, né? Já fizemos a leitura, vamos também para a leitura corrida agora das referências, para que nós possamos ajudar a melhorar o entendimento dos irmãos, né? 1 Coríntios capítulo 12, primeiro versículo traz o título acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Nos capítulos 12 a 14, Paulo trata dos dons do Espírito Santo, concedido ao corpo de Cristo, ou seja, a igreja, que nós somos o corpo de Cristo.
Esses dons eram parte indispensável da vida e do ministério da igreja primitiva. Ainda hoje, é claro. Deus quer que esses dons continuem em ação na igreja até a volta de Jesus Cristo. Ver 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Seus propósitos para os dons espirituais são os seguintes: manifestar a graça, o poder e o amor do Espírito Santo entre seu povo, nas reuniões públicas, nos lares, nas famílias e nas atividades pessoais. Versos 4 e 7. Capítulo 14, versículo 25. Romanos, capítulo 15, versículo 18 e 19. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Ajudar a tornar eficaz a pregação do Evangelho aos perdidos, confirmando de modo sobrenatural a mensagem do Evangelho. Suprimir as necessidades humanas, fortalecer e edificar espiritualmente tanto a congregação como os crentes individualmente. Isto é, aperfeiçoar os crentes na caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Batalhar com eficácia na guerra espiritual contra Satanás e as hostes do mal. Alguns trechos bíblicos que tratam dos dons espirituais são Romanos, capítulo 12, versículo 3 e 8. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. 12 ao 14. Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 16. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Os dons espirituais. Os termos que a Bíblia emprega para os dons espirituais descrevem a sua natureza. Dons espirituais, no grego, pneumática, derivado de pneuma, espírito. A expressão refere-se às manifestações sobrenaturais, concedidas como dons da parte do Espírito Santo, e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Dons ou dons da graça, no grego, charismata, derivado de charis, graça, indicam que os dons espirituais envolvem tanto a motivação interior da pessoa, como o poder para desempenhar o ministério referente ao dom. Isto é, a capacitação dinâmica recebido do Espírito Santo. Esses dons fortalecem espiritualmente o corpo de Cristo e aqueles que necessitam de ajuda espiritual. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ver o estudo Dons Espirituais para a Igreja Página 1814. Ministérios, no grego, diakoniai, derivado de diaconia, serviço. Isso mostra que há diferentes tipos de serviço e que certos dons envolvem o recebimento da capacidade e poder de ajudar e ensinar o próximo e assistir o próximo. Vou repetir. Isso mostra que há diferentes dons
de serviço e que certos dons envolvem o recebimento da capacidade e poder de ajudar e assistir o próximo. Aleluia, Pai. Paulo indica que o aspecto ministerial dos dons fala do ministério do Senhor Jesus como servo. Assim, a operação dos dons é definida em termos da presença e da ação de Cristo em nosso meio. Aleluia, Pai. Operações ou efeitos, no grego, energemata, derivado de energis, ativo energético. Aleluia, Pai. O termo indica que os dons espirituais são operações diretas do poder de Deus Pai, visando resultados definidos. A manifestação do Espírito, no grego, fanerosis, derivado de faneros, manifestar. Realça o fato de que os dons espirituais são manifestações diretas da operação e da presença do Espírito Santo na congregação. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Jesus é o Senhor. Paulo começa seu ensinamento dos dons espirituais partindo da verdade de que os dons e as manifestações do Espírito Santo exaltarão Jesus como Senhor da igreja. O intuito máximo da atitude do Espírito Santo, vou repetir, o intuito máximo da atividade do Espírito Santo é a expressão cada vez maior da pessoa, da presença, do poder, do amor e da justiça do Senhor Jesus Cristo, na manifestação dos dons espirituais. O próprio Jesus, mediante o Espírito Santo, ministra ao seu povo, através do seu povo. Ver em Mateus, versículos 12 ao 27. Mateus, ver nos versículos 12 e 27, 1 Coríntios. Ver em Mateus, capítulo 25, versículo 40. Aleluia, Pai. A manifestação do Espírito Santo. Para comentários sobre os dons espirituais, como manifestações do Espírito Santo, e para uma descrição dos vários dons alistados aqui, ver o estudo, dons espirituais para o crente. Página 1756. Um só corpo, assim é Cristo. Ver, versículo 1, nota sobre os dons espirituais e o corpo de Cristo. Todos nós somos batizados em um Espírito. O batismo em um Espírito não se refere nem ao batismo em água, nem ao batismo no Espírito Santo, que Cristo outorga ao crente, como no dia de Pentecostes. Ver em Marcos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 2, versículo 4, nota. Refere-se, pelo contrário, ao ato do Espírito Santo batizar o crente no corpo de Cristo. A igreja, unindo a esse corpo, fazendo com que ele seja um só corpo, os demais crentes. Vou repetir essa nota aqui porque ela é muito importante. Todos nós somos batizados em um Espírito. O batismo em um Espírito não se refere nem ao batismo em água, nem ao batismo no Espírito Santo, que Cristo outorga ao crente, como no dia de Pentecostes. Ver em Marcos,
capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 2, versículo 4, nota. Refere-se, pelo contrário, ao ato do Espírito Santo batizar o crente no corpo de Cristo. A igreja, unindo a este corpo, fazendo com que ele seja um só corpo, os demais crentes, com os demais crentes, fazendo com que ele seja um só corpo com os demais crentes. E a transformação espiritual, isto é, a regeneração que ocorre à conversão, que coloca o crente em Cristo. Biblicamente, ver o estudo, a regeneração, página 1756. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir. A regeneração que decorre da conversão e que coloca o crente em Cristo. Biblicamente, ver o estudo, a regeneração, página 1576. Tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Os dons espirituais não devem ser base para se destacar uma pessoa ou para considerar um crente mais importante do que o outro. Versos 22 ao 24. Antes, cada pessoa é colocada no corpo de Cristo e de conformidade com a vontade de Deus. Verso 18. E todos os membros são importantes para o bem-estar espiritual e funcionamento apropriado deste corpo. Os dons espirituais devem ser usados não com orgulho, nem visando a exaltação pessoal, mas com o desejo sincero de ajudar o próximo e com um coração que realmente se preocupa com os outros. Capítulo 13. Uns pôs Deus na igreja. Paulo apresenta aqui uma lista parcial dos dons de ministério. Ver em Romanos, capítulo 12, versículo 6 a 8. Confira em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Para outras listas de dons de ministério, ver o estudo dos dons ministeriais para a igreja, página 1814. Vamos repetir. Paulo apresenta aqui uma lista parcial dos dons de ministério. Ver em Romanos, capítulo 12, versículo 6 a 8. E Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Para outras listas de dons de ministério. Ver o estudo, dons materiais para a igreja. Dons ministeriais para a igreja. Página 1814. Para a distinção dos termos apóstolo, profeta, pastor e mestre. Ver também João, capítulo 6, versículo 2, nota. Para uma definição de milagres, Romanos, capítulo 12, versículo 7 a 8. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Para notas sobre socorros, exercer misericórdia e governos, presidir. Falam todos diversas línguas? A pergunta retórica de Paulo aqui subentende uma resposta negativa. Falam todos diversas línguas? A pergunta retórica de Paulo aqui subentende uma resposta negativa. O contexto no capítulo 12 revela que Paulo se refere ao uso do dom de línguas e os outros dons que o acompanha nos cultos públicos. Vou repetir. Falam todos diversas línguas? A pergunta retórica de Paulo aqui
subentende uma resposta negativa. O contexto no capítulo 12, revela que Paulo se refere ao uso do dom de línguas e ao outro dom que o acompanha nos cultos bíblicos. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. O dom de interpretação de línguas, refere a esses dois dons. A pergunta retórica de Paulo aqui subentende uma resposta negativa. O contexto no capítulo 12 revela que Paulo se refere ao uso do dom de línguas e o outro dom que o acompanha nos cultos públicos, o dom de interpretação de línguas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Paulo não está a limitar o uso de línguas nas orações e no louvor a Deus em particular. Vou repetir. Paulo não está a limitar o uso de línguas nas orações e no louvor a Deus em particular. Confira, capítulo 14, versículo 5. Muitos crentes batizados no Espírito Santo acham fácil orar em línguas à medida que se rendem ao Espírito Santo. No dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, versículo 4. Em Cesareia, Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46. E em Éfeso, Atos capítulo 19, versículos 2 ao 6. Todos que estavam cheios do Espírito falaram em línguas, como sinal de que tinham recebido a plenitude do Espírito. Ver o estudo, falar em línguas. Página 1631. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E assim nós encerramos aqui a nossa meditação no capítulo número 12. Amanhã estaremos já meditando em um novo capítulo. Eu me despeço dos irmãos, de um modo geral, todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.